Fala família, sejam todos muito bem-vindos ao canal Vitrine Política. Aqui a verdade não pede licença. Você já percebeu como certas verdades nunca passam na TV? Como alguns nomes são protegidos a qualquer custo, enquanto outros são massacrados todos os dias? Isso não é coincidência, é sistema. No Vitrine Política, a gente não finge neutralidade, não engole narrativa pronta e não abaixa a cabeça para ninguém. Aqui se analisa, se questiona e se expõe aquilo que querem manter escondido. Se você está cansado da velha mídia, cansado de ver o povo sangrando enquanto o poder se protege nos bastidores, então esse canal é para você. Aqui a gente escancara o jogo sujo, denuncia abusos, cobra quem deveria servir ao povo e dá a voz a quem se recusa a ser manipulado. Então se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quanto mais gente acordada, mais o sistema treme. Isso é vitrine política. Aqui a verdade incomoda e não será calada. E essa notícia vem diretamente do Bahrein com Paulo Figueiredo, em entrevista exclusiva com o pré-candidato a presidente a Flávio Bolsonaro, direto do Bahrein. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Paulo Figueiredo. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Senador Flávio Bolsonaro, direto do Bahrein, numa série de visitas que ele tem feito aqui ao Oriente Médio. Senador, obrigado por ter permitido que eu acompanhasse a sua turnê. Muito impressionante a forma que você está sendo recebido no Oriente Médio. Aqui no Bahrein foi recebido com honra de chefe de Estado, já está sendo quase que tratado como presidente pelo governo do Bahrein. Em Israel também foi uma recepção impressionante. Queria que você falasse um pouco como é que foi primeiro em Israel. Vi que você encontrou o primeiro-ministro Netanyahu, também o presidente de Israel e algumas outras autoridades. Bom, Paulo, em primeiro lugar, que eu que agradeço você ter nos acompanhado nessa viagem. É sempre bom estar cercado de pessoas, né, que têm uma percepção de mundo como a nossa, que conhecem a geopolítica, enfim, que estão capacitados, né, para estar em contato com tantas pessoas importantes do mundo. E, na verdade, essa recepção que nós estamos tendo, tanto aqui no Bahrein como nós tivemos também em Israel, isso é fruto de duas coisas. Primeiro, mais um legado do presidente Bolsonaro, que abriu as portas, né, desses países de uma forma que vai além daquela coisa formal de um chefe de Estado ser recebido por outro. O jeito dele, a equipe que ele trazia junto, isso deixava essas conversas num tom muito mais informal, num tom muito mais leve, e não tenho nenhuma dúvida que isso ajuda a consolidar relações, ainda mais em países como o Bahrein, que aqui é uma monarquia, né, como algo parecido com uma monarquia parlamentarista. Então tem aqui um rei, tem também um parlamento que é em grande parte escolhido pela população em voto direto, algo parecido talvez com o que aconteça na Inglaterra. Então as pessoas olham para mim e enxergam o presidente Bolsonaro, não só pelo sobrenome e pela aparência, mas também pela defesa das mesmas ideias e princípios, né? Esse é um ponto. E outro ponto é que o Lula facilita muito a nossa vida, porque o desastre que está sendo a sua diplomacia e as suas relações internacionais, né, para a tristeza de nós brasileiros, que isso afasta investimentos, mas o Lula conseguiu a proeza de desagradar a comunidade judaica e a comunidade árabe, pela sua postura antissemita, de dar suporte, ou de ter simpatia, ou de fazer gesto, ou de se posicionar sempre favorável a justificar os atos terroristas que assassinam inocentes, que causam um pavor, um pânico no mundo inteiro. Isso também não é bem visto no mundo árabe. Muitas pessoas têm a falsa percepção de que aqui na região do Oriente Médio, especificamente, os países dão suporte a esse tipo de organização terrorista. Pelo contrário, não dão. E nós temos aqui um exemplo no Bahrein de um país sério, de pessoas que pensam sempre no que é melhor para o seu país, de construir relações internacionais sólidas e duradouras. Então fico muito feliz mesmo com a forma como a gente está sendo recebido. Uma grande honra para mim dar continuidade a essas relações que foram abertas pelo presidente Bolsonaro, com o apoio e o suporte do meu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, que muitas pessoas desdenham do trabalho que ele faz, mas qualquer pessoa que estivesse nos acompanhando, como você está aqui e tantas outras que estão na nossa comitiva, como o deputado Paulo Bilinski e o deputado Rodrigo Valadares, do Sergipe, eles veem a forma como o Eduardo trata com essas lideranças mundiais, como foi com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, como está sendo aqui com os sheiks príncipes do Bahrein, e como vai ser também, logo na sequência, que nós vamos para Abu Dhabi. Então, e isso me impressionou muito. Assim, o senhor é candidato à presidência da República no Brasil, pré-candidato pela legislação do Brasil. Eu não estou na jurisdição deles, mas vou respeitar aqui a nomenclatura. Pré-candidato a presidente para o Brasil.
senador, claro, mas tem sido recebido de uma forma impressionante e pelas maiores autoridades do país, né? Estamos falando em Israel, que é um país onde o Lula é persona não grata, como o senhor bem disse no seu discurso, foi recebido pelo primeiro-ministro, pelo presidente, aqui também recebido pelo Crown Prince, né, que eles chamam o príncipe regente, príncipe sucessor, príncipe herdeiro, e outros, os irmãos da família Khalifa aqui, né, que comanda, Al-Khalifa, que comanda aqui o Bahrein. O que você atribui isso, essa relação, essa rede de relacionamento, que eu acho que nenhum outro político brasileiro teria capacidade, nem o próprio Lula teria capacidade de organizar uma visita dessas? Primeiro, uma relação de confiança construída ao longo dos últimos 7, 8 anos pelo Eduardo Bolsonaro, mas talvez o presidente Bolsonaro, a forma como ele tratava sempre aqui essas relações de forma bastante séria, mas principalmente porque há um interesse recíproco entre os países. Vamos tratar aqui, por exemplo, do Bahrein. Aqui a preocupação deles é sempre a segurança alimentar. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. O nosso agro, que é um orgulho nacional, produz comida para mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. E muitas vezes a comida produzida no Brasil tem dificuldade de chegar aqui no Oriente Médio por falta de infraestrutura, por tarifas elevadas, por burocracia. E é uma coisa que eles aqui no Oriente Médio podem ajudar muito o nosso país, o Brasil. Por quê? Se você pegar as nossas ferrovias brasileiras, nós temos basicamente um escoamento de toda a nossa produção para o litoral, mas não há uma interconexão região centro-oeste com os portos da região norte e nordeste de uma forma direta. Temos os projetos para isso, mas é uma coisa que interessa ao Oriente Médio, porque o presidente Bolsonaro inovou mais uma vez ao permitir a possibilidade de que projetos possam ser passados para a iniciativa privada pelo modelo de autorização. Portanto, como é que funciona isso de uma forma bastante simplificada? O investidor privado vem, bota o dinheiro, constrói, faz o projeto que seja viável, constrói uma ferrovia e pode explorar essa rodovia por 50 anos. Então é algo que eles podem investir, que eles vão ter um retorno do investimento deles e vai ser muito estratégico para que a comida chegue até os nossos portos no Brasil de uma forma mais rápida, de uma forma mais barata, com menos desperdício. E, portanto, eles garantam aqui a segurança alimentar deles, que muitas vezes, em função dos conflitos que existem aqui com alguma frequência nessa região, eles acabam sempre preocupados com o risco do abastecimento de alimentos ser interrompido. Então, acho que é uma relação ganha-ganha, só para citar o exemplo aqui do Bahrein, e algo parecido acontece também com Israel. São países construídos praticamente sobre o deserto, e que a gente pode ver a imagem aqui, olha como é que é um país próspero, onde as pessoas trabalham, onde o Estado de verdade abraça quem precisa e cria as oportunidades, mediante o setor privado, de que possam trabalhar e receber um salário digno. Então não é inventar a roda, é apenas construir uma relação de credibilidade, identificar quais são as necessidades do Brasil e desses países com os quais nós estamos nos relacionando e fazer as coisas evoluírem de verdade, de forma rápida, concretamente. Tem acordos assinados, agreements e MOUs, mas que demoram muito para sair do papel quando saem. Então, eu acho que essa mentalidade, sim, do setor privado, nessa questão das relações internacionais, seria bastante útil para todos nós. É o que nós vamos fazer no Brasil, se Deus quiser, a partir de 2027. E vamos para mais notícias no site Poder 360. PL compara a gestão fiscal do governo a pedaladas e aciona o Supremo Tribunal Federal. Partido cita impeachment de Dilma Rousseff e diz que exclusões no orçamento somam 89 bi em 2024 e 2025. O PL acionou o Supremo Tribunal Federal para questionar a condução da política fiscal do governo federal e sustenta que a atual gestão repete práticas semelhantes às chamadas pedaladas fiscais que embasaram o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. Na ação protocolada como ADPF, a aguição de descumprimento de preceito fundamental 1305, o partido afirma que o governo Luiz Inácio Lula da Silva criou o que chamou de orçamento paralelo ao retirar despesas e renúncias do núcleo de controle das regras fiscais, segundo a sigla. A estratégia compromete a transparência e a credibilidade das contas públicas. A petição assinada pelos advogados Marcelo e Tiago afirma que a estratégia permite ao governo cumprir formalmente o arcabouço fiscal, mas apenas por meio de exclusões casuísticas de despesas relevantes. O partido calcula que esses valores somam 89 bi nos anos de 24 e 25, montante que, segundo o texto, deveria integrar o OGU, Orçamento Geral da União. Em primeiro dos trechos centrais, o PL faz analogia direta com o episódio que levou à saída de Dilma Rousseff do Planalto. Assim como as pedaladas fiscais, verifica-se hoje a institucionalização do orçamento paralelo, afirma a petição.
Em outro ponto, o partido reforça que é evidente reconhecer que o orçamento paralelo nada mais representa do que uma nova roupagem das pedaladas fiscais de outrora. O documento detalha ainda o impacto dessas exclusões sobre resultados fiscais divulgados pelo governo. Para 2024, o executivo anunciou déficit de 11 bilhões, mas o PL sustenta que o chamado orçamento paralelo adiciona outros 31 bilhões ao resultado negativo. Já para 2025, o partido afirma que o déficit oficial previsto é de 20 bi, enquanto despesas foram do cálculo somariam mais de 58 bilhões de reais. Além da crítica ao método de apuração, a ação pede providências estruturais. O PL solicita que o Supremo Tribunal Federal reconheça um estado de coisas inconstitucionais na gestão fiscal e determine a adoção de mecanismos permanentes de controle, com a instalação do Conselho de Gestão Fiscal previsto em lei, mas nunca implementado. Segundo o partido, a ausência desse órgão facilita decisões discritórias que enfraquecem a disciplina orçamentária. O questionamento do PL ocorre em meio a debates sobre a sustentabilidade do arcabouço fiscal e o uso recorrente de exceções para acomodar gasto. Para a sigla, a repetição desse modelo recoloca no centro da agenda um tema que marcou a crise política e econômica da década passada e que, agora, volta a ser discutido no Supremo. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.